Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com o superintendente do SEBRAE no Acre, Cassiano Marques. Boa noite, Cassiano, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. É um prazer estar aqui mais uma vez, levando as boas notícias para todos os municípios do Acre. Muito bacana. E falar sobre o SEBRAE é falar sobre empreendedorismo e sobre alguns assuntos que afetam diretamente a vida de pessoas que estão nas 22 cidades do Acre. Eu queria que a gente começasse essa conversa, Cassiano, falando um pouco sobre o SEBRAE. Por que o SEBRAE se diz o parceiro dos brasileiros? Na verdade, o SEBRAE é uma das instituições hoje no país com mais capilaridade, que está presente em todos os 27 estados da federação. No caso do Acre, nós já somos o estado do Brasil com maior presença proporcional ao número de municípios. Nós estamos bem à frente de todos os demais estados, com exceção do Distrito Federal, Brasília, que você conhece, que tem ali aquelas cidades satélites, só são 7, mas tirando o Distrito Federal, nós já temos, agora em junho, vamos completar 17 dos 22 municípios. E isso levando o que há de melhor do ponto de vista de informação e de conhecimento para o desenvolvimento de negócios. Então o SEBRAE é hoje já reconhecido, inclusive internacionalmente, como uma das maiores agências de desenvolvimento econômico e social do planeta. E com isso temos também um trabalho muito inovador, um trabalho de vanguarda hoje no nosso país, que é fazer o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento econômico voltados para resultados. E o que é isso para o nosso telespectador entender de forma mais clara? É onde instituições que investem no desenvolvimento de um determinado setor pactua com toda uma transparência para que todos possam acompanhar o quanto que cada uma instituição está investindo naquele segmento, o quanto que cada um está empregando de esforço físico do ponto de vista de realização para um resultado comum e aquele resultado ser medido não como um esforço. Por exemplo, nós não medimos quantas palestras, esse não é um resultado. Nós não medimos quantas consultorias, esse não é um resultado. Isso é um esforço de ordem físico, que nós chamamos. Mas o resultado é o quanto que todo esse esforço de todas as instituições participantes vai gerar na economia daquele segmento. Ou seja, quantos por cento o setor de movelaria vai ganhar mais? Quantos milhares de reais ele passa a ganhar a partir desse esforço, né? Então, a gente tem essa metodologia chamada gestão estratégica orientada para resultados. Hoje, fechamos no país todo o planejamento e os acordos de resultados em todos os SEBRAE. São mais de 600 projetos coletivos, projetos que têm essa finalidade de alavancar, de desenvolver um determinado segmento da economia de cada localidade onde ele atua, o que transforma o SEBRAE, com certeza, na maior instituição do país e uma das maiores instituições do mundo que trabalha esses projetos coletivos, esses projetos finalísticos, atendendo milhares de pessoas dentro desse segmento. Cassiano, o SEBRAE, então, na verdade, ele funciona como um órgão que ajuda os empreendimentos da iniciativa privada a darem certo. Perfeito. É isso? É isso. Nós temos alguns dados que são lamentáveis no nosso país, onde de 3 em cada 4 empresas fecham suas portas num prazo de até 3 anos. Quando esse prazo é reduzido para 2 anos, cerca de 53% dos negócios... Isso acontece por quê? Acontece pela grande carga tributária que o nosso país tem, pela grande burocracia que o nosso país tem, pelos empecilhos de toda a ordem, inclusive a própria informalidade que concorre de forma desleal, e as grandes empresas que também, por razão de escala, também levam alguma vantagem. Então, nós trabalhamos hoje, inclusive nessa área de política pública, há 1 ano que nós estamos aguardando ansiosamente do Congresso Nacional a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, para dar um tratamento verdadeiramente diferenciado, porque existem pontualmente várias iniciativas como o Estatuto da Microempresa, como a Lei do Simples, mas nada que possa pegar esse setor
classificado de micro e pequena empresa, ou pelo menos essa faixa das empresas da economia brasileira, que representa 98% do total das empresas do Brasil, e dizer, olha, vocês vão ter aqui um regime especial, uma desburocratização, uma desoneração, para que vocês possam crescer e para que vocês possam enfrentar a informalidade, valendo a pena sair da informalidade para vir para a formalidade, e também possam ter vantagens quando vocês passarem a trabalhar de forma coletiva para ganhar escala de compra, escala de venda, compras governamentais e tudo isso. Mas ainda assim, abrir um negócio vale a pena. E quando esse negócio passa pelo Sebrae, no primeiro momento, também são dados de pesquisas que nós temos dentro do nosso sistema, se a empresa, o empreendedor, ele tem uma ideia de abrir um negócio, ele procura o Sebrae, há toda uma orientação. Para começo, inicialmente se faz ali, aplica-se um mapa de competência nesse empreendedor. Da mesma forma quando a gente vai ao médico e a gente o médico faz um diagnóstico, pergunta que horas que a gente dorme, que horas que a gente acorda, se a gente se alimenta bem, como é que está a nossa pressão, enfim, faz toda uma avaliação da saúde. O Sebrae faz um diagnóstico do conhecimento voltado para negócios desse empreendedor. A partir daí, vê quais são as suas deficiências e quais são as suas habilidades. Também procura orientar para que o empreendedor, candidato a empresário naquele negócio, faça um plano de negócio, onde ele vai responder a questionamentos, e o Sebrae apenas dar condição para ele refletir sobre aquele tema. Se ele não está abrindo aquele negócio por empolgação em razão de um vizinho que abriu um negócio no bairro e começou a dar certo, se ele realmente domina o conhecimento daquele assunto para poder ele chegar e abrir o negócio de forma consistente. Muitas vezes, a gente cita um exemplo clássico aqui em Rio Branco, que foi o caso dos laranjinhas, um suco de laranja que era vendido nos pontos, principalmente nas vias públicas, nos cruzamentos, onde que vinha nas garrafinhas. Vinha nas garrafinhas e era vendido dentro de um carrinho que parecia uma laranja, né? Inicialmente abriu uma empresa, outros começaram a copiar. O Acre não é um produtor de laranja, obviamente você tem o custo de trazer essa laranja de fora. De uma hora para outra, num curto prazo, parece que eram 7 ou 9 empresas desse segmento, nesse setor, e aí o mercado saturou e todas quebraram. E hoje você quer tomar um suco de laranja natural na rua, não encontra. O que mostra que no momento que você procura o Sebrae, você é orientado e esse plano de negócio lhe dá essa resposta. O mapa de competência, que é a avaliação individual também do empreendedor, mostra também as suas deficiências, lhe faz inclusive a pensar, olha, realmente esse não é o melhor negócio que eu podia estar pensando para abrir, mas eu posso abrir um outro e ver outras oportunidades. Ou disse, não, realmente é isso que eu quero, é isso que tem condições de se desenvolver no meu bairro, no meu município, na minha cidade, e eu preciso, diante dessas respostas que eu encontrei com a ajuda do Sebrae, melhorar tecnicamente na gestão da minha empresa, ou me capacitar mais, e aí com isso, aqueles 53%, ou seja, metade das empresas que quebravam, literalmente, que quebram antes de completar 2 anos, até completar 2 anos, quando passa por essa orientação, esse número cai para em torno de 3% apenas. Ou seja, é uma diferença brutal por conta dessa consultoria. Dessa orientação, dessa consultoria. Cassiano, eu te pergunto, o Sebrae tem 15 anos de Acre e, como você mesmo colocou, ele está presente em vários municípios, provando a capilaridade, o que é talvez um dos princípios de atuação, é de estar cada vez mais próximo em cada município, que é onde as coisas acontecem. Paralelo a esse trabalho de elaboração de políticas públicas, como, por exemplo, esse trabalho de se ter uma tributação e uma legislação adequada para as micro e pequenas empresas, talvez o trabalho mais direto com a população que o Sebrae exerça seja esse de prestar as consultorias para os empreendedores, para as pequenas e microempresas. Como é que isso está funcionando no Acre hoje, na atual distribuição do Sebrae dentro dos municípios acreanos? Nós trabalhamos da seguinte forma. Temos os atendimentos chamados demanda espontânea, que podem ser demandas individuais,
Eu, Cassiano, empresário, tenho minha empresa, e vou lá no Sebrae, procuro a orientação nos 17 municípios agora, né? E procuro lá tirando o Rio Branco e Cruzeiro do Sul, onde nós temos escritórios maiores e mais estruturados, nós temos nos municípios o que nós chamamos de espaço Sebrae de atendimento ao empreendedor, com um agente que é fruto de uma parceria prefeitura, associação comercial, a Federação das Associações Comerciais, Governo do Estado, são vários os parceiros envolvidos nesse processo, correto, onde esse agente teve uma capacitação muito intensa e continua tendo uma educação continuada para fazer a melhor orientação. Então, nessa demanda espontânea, eu vou lá e vou perguntar sobre um plano de negócio, sobre onde eu posso fazer determinados cursos, quando que vai ter essa agenda, nós trabalhamos com agenda no estado inteiro, onde eu posso formalizar minha empresa, como formalizar minha empresa, como obter o CNPJ, como obter o registro na junta e assim por diante. Também um aspecto importante, a questão do crédito, né? O Sebrae elabora projetos de viabilidade para crédito de acesso nos bancos, principalmente Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco da Amazônia. Também fazemos as chamadas demandas espontâneas, mas de ordem coletiva, onde, principalmente a partir do fortalecimento da relação com as associações comerciais e também com associações de produtores, nós atendemos de uma forma espontânea aquele grupo de empresas, aquele grupo de empreendedores para uma demanda específica, fazendo cursos fechados, cursos para aquelas pessoas, onde suprimos as necessidades ou fazemos aquela consultoria também. Agora mesmo estamos trabalhando com as chamadas consultorias coletivas, onde, a partir dessa identificação do chamado pelo mapa de competência, principalmente nos municípios do interior do estado, nós identificamos, bom, esse grupo de empresários precisa ter uma capacitação e uma consultoria com acompanhamento na prática mesmo, como se faz a questão do livro caixa, ou a formação de preço, o quanto que é custo de matéria-prima, o quanto que é custo de tributo, o quanto que é custo de transporte, o quanto que deve ser meu lucro, né? Para que as pessoas tenham clareza do quanto que aquilo ali representa de resultado financeiro mesmo, o que está embutido de despesa. Essas são as chamadas demandas espontâneas. Mas hoje trabalhamos muito fortemente, e durante toda a semana em Cruzeiro do Sul e hoje aqui em Rio Branco assinamos os chamados acordos de resultado dos projetos coletivos finalísticos, que estão dentro dessa metodologia chamada GO. Nós trabalhamos hoje com grupos de empresas, com os chamados arranjos produtivos locais, onde nós estruturamos um projeto. Esse projeto não é só o Sebrae que está participando, correto, são diversas as instituições, tem instituições de nível federal, as instituições estaduais, secretarias de governo, agências de negócio, vários órgãos que são estaduais que acabam se envolvendo, e também os municípios. E, obviamente, os clientes que são os empresários e as associações que procuram. Então, quando nós trabalhamos dessa forma coletiva, com projetos estruturados, esses projetos eles têm um horizonte normalmente de 2 ou 3 anos, e ele visa, dentro desse horizonte, emancipar aquele segmento econômico para que ele possa ter todas as condições tecnológicas, as condições de mercado. De se autossustentar. Né, de se autossustentar. Então, nós estamos trabalhando em diversos municípios do estado com projetos coletivos. Na região do Juruá, contemplando principalmente os municípios de Manso Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, nós temos o projeto de artesãos do Juruá, o projeto Madeira Imóveis do Juruá, que é um APL, um arranjo produtivo, e também o projeto de produtores de farinha. Cassiano, só te interrompendo um pouco, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco, okay, mas a gente volta no segundo bloco para a gente explicar um pouco melhor o que são esses arranjos produtivos locais, com esses exemplos práticos que estão acontecendo em Cruzeiro do Sul, que também estão acontecendo em Rio Branco e em alguns outros municípios. Perfeito. Tá ok? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o superintendente do Sebrae no Acre, Cassiano Marques.
Estamos de volta no bate-papo com Cassiano Marques, superintendente do SEBRAE no Acre. Cassiano, no bloco anterior nós começamos a falar sobre os arranjos produtivos locais. É um nome interessante e que ultimamente tem estado muito presente na mídia, até porque é uma das atividades que o SEBRAE tem centrado mais força. Você estava explicando que essa ideia de trabalhar com empresas ou com empreendimentos que têm uma mesma linha de atuação, que dividem uma mesma parcela do mercado, tem funcionado para não acontecer, inclusive, aquilo que aconteceu com o exemplo das laranjinhas. Exato. Que você deu no bloco anterior. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que são esses arranjos produtivos locais, que conceito que é esse, e quais são os exemplos práticos que a gente está tendo. No bloco anterior você já falou de 3 exemplos de Cruzeiro do Sul. Queria que você relembrasse. Perfeito. E falasse mais sobre isso. Nós trabalhamos, o SEBRAE, do ponto de vista conceitual, ele difere de algumas outras instituições em relação a reconhecer determinados grupos de empresa como arranjos produtivos locais. Mas, de modo geral, para que as pessoas possam nos entender assim, sem maiores dificuldades, um arranjo produtivo ele é um aglomerado de empresas de um determinado segmento, um bom exemplo, o setor de movelaria, que está numa determinada região do Juruá, por exemplo, ou de Cruzeiro do Sul, que tem objetivos comuns, acesso a novos mercados, desenvolvimento da qualidade dos seus produtos, do desenvolvimento do design novos para enfrentar esses novos mercados, e está disposto, a partir do associativismo, a estabelecer metas comuns, esforços comuns, em busca de um resultado que é um resultado do ponto de vista econômico para todo aquele segmento. Ou seja, é olhar para a empresa do mesmo segmento não como concorrentes, mas como parceiros e como aliados. Inclusive, não só para vender, não só para buscar novos mercados, mas também para diminuição de custos, como, por exemplo, as compras coletivas, onde agora nós estamos ensaiando, no caso do APL de imóveis aqui de Rio Branco, compras coletivas para reduzir custos. Por exemplo, todas as movelarias compram parafusos, todas as movelarias compram lixas, todas as movelarias compram madeira, todas as movelarias compram determinado tipo de tinta ou vernizes. Então, se uma movelaria compra uma determinada quantidade disso, obviamente que 20 movelarias comprarão muito 20 vezes mais. E vão ter condição de barganhar preço para poder diminuir o seu custo. E ao diminuir o seu custo, ser mais competitivo no mercado, se fizer de forma coletiva. E o conceito básico do arranjo produtivo, do ponto de vista de resultado, é uma expressão que, quando você soma 20 empresas que trabalham no mesmo segmento de forma isolada, o resultado dessa soma dessas 20 empresas é menor do que o resultado da soma das 20 empresas se elas estivessem trabalhando de forma coletiva. Correto. Ou seja, o esforço de cada uma individualmente, somado, não chega perto do esforço quando é feito de forma coletiva. Então, isso é uma metodologia que já é consagrada mundialmente, o Brasil está se desenvolvendo nisso, e hoje, dos recursos que o SEBRAE dispõe, 60% de todo o recurso do SEBRAE já é voltado para trabalhar grupo de empresas com projetos finalísticos que vão se estruturando até chegar formalmente nessa condição de arranjo produtivo local, porque com isso, dessa forma, a gente consegue ganhar mais mercado, gerar mais dividendos, inclusive enfrentando não só o mercado nacional, mas também o mercado internacional. Falando em mercado internacional, agora com o acesso que o Acre vai dar ao Brasil ao Oceano Pacífico pela Estrada do Pacífico, esse tipo de mentalidade, porque isso passa muito pela mentalidade do próprio empresariado, vai ter uma interferência direta nesse tipo de relação que o Acre vai estabelecer comercialmente com os países estrangeiros? Essa é a oportunidade de ouro que o Acre está tendo do ponto de vista de alavancagem da sua economia e das condições de desenvolvimento do Estado como um todo. Eu não tenho dúvida nenhuma que os próximos 10 anos vão confirmar esse crescimento que nos últimos 5 anos o Acre está tendo, colocando o nosso Estado como um Estado não só
melhor estrategicamente posicionado diante da América do Sul, como vem destacando o governador Jorge Viana, mas também como o estado de melhores oportunidades. Quando olhamos os segmentos da economia hoje instalada no estado, não há praticamente nenhuma saturação de mercado, ou seja, tanto para o nosso mercado interno quanto para as oportunidades que estão no nosso entorno, há um espaço muito grande para crescimento. Nós estamos num raio de 1.000 quilômetros, no raio de 1.000 quilômetros de Rio Branco, nós temos um mercado de 30 milhões de pessoas. Quando nós fazemos a comparação do mercado, por exemplo, peruano, com o mercado do norte, principalmente vindo de Mato Grosso, Rondônia e Acre, o produto interno bruto desses dois mercados se equivale. Então nós temos condições de fazer uma política competitiva, uma política inclusive do ganha-ganha, onde se compre e se venda com qualidade e com competitividade. No caso do mercado do Peru, particularmente, onde eu tenho inclusive me dedicado a entender um pouco, nós temos, em razão da distância do Acre em relação aos centros de grande produção no Brasil, uma vantagem para estar comprando produtos mais baratos no Peru e chegando com esses produtos para o consumidor final aqui de forma interessante. Obviamente que a nossa balança comercial é melhor que consigamos exportar mais do que importar, do que comprar. Mas temos uma potencialidade enorme de estar, a partir do Acre, com produtos do Acre, estar exportando, principalmente os segmentos florestais, madeireiros e não madeireiros, toda a parte da produção da carne bovina. Que, aliás, a carne bovina é um dos produtos em maior escassez no Peru inteiro. Não tenha dúvida. Também a parte de animais em geral, como aves, suíno, enfim, há uma potencialidade grande. Mas principalmente também instalando aqui serviços. Nós temos uma carência enorme de serviços que possam estar voltados para esse comércio internacional. O governo do estado está investindo fortemente na infraestrutura, com o apoio do governo Lula. Essa infraestrutura está propiciando a que a gente possa ser um porto realmente, um porto estratégico, um porto seco, como de fato está sendo construído. Não só para o mercado do Peru, o mercado da Bolívia, eventualmente, mas para os mercados asiáticos, invertendo a matriz de escoamento da produção do Brasil, que hoje está voltada para o Atlântico, voltando para o Pacífico. Os mercados hoje mais emergentes estão na costa do Oceano Pacífico, e a estrada já é uma realidade. Agora, no último mês, eu tive 2 vezes no Peru, passei por essa estrada, fui até Cusco. O próprio TV Aldeia noticiou com 3 matérias muito interessantes o trabalho que está sendo desenvolvido, e nos próximos 3 anos, com certeza, o fluxo será muito intenso, muito maior, mudando a nossa realidade de forma definitiva do ponto de vista econômico. Cassiano, e falando já que a gente está tocando nesse assunto da mudança da estrutura econômica, não só do Acre, mas de toda essa região do Acre, do Peru e também da Bolívia, que, enfim, é próxima dessa região por onde passa a estrada, antes desse referencial estrangeiro, inclusive intercontinental, ser modificado, tem algumas questões de infraestrutura que precisam ser consideradas. E uma delas é com relação ao setor hoteleiro, por exemplo. Certo. Assim, você como superintendente... O turismo de modo geral, eu acho que o turismo no Acre ele está em fase de gestação. Nós estamos agora começando amanhã o Salão do Turismo em São Paulo. O Acre está investindo fortemente, as instituições parceiras, o Ministério do Turismo, o Governo do Estado, as prefeituras, o SEBRAE. Em 3 anos, nosso projeto de turismo, só a parte do SEBRAE, na área de capacitação principalmente, envolve R$1.800.000. O governo tem um recurso muito maior do que esse, porque investe na infraestrutura. E nós temos desenvolver o turismo é uma das melhores formas de radicalizar, assim, vamos assim dizer, de acelerar o processo de desenvolvimento econômico local. Por quê? Primeiro, a balança comercial é altamente positiva. O turista, o dinheiro que ele traz, muito pouco ele leva. Correto. No máximo o que a gente deixa no país. No máximo, nessa atividade, você gasta um pouco lá fora na parte de promoção. Depois, é uma das cadeias, o chamado trade turístico, que mais distribui
né? A padaria vende mais porque se consome mais pão por causa dos hotéis, os restaurantes vendem mais, o açougue vende mais, o setor de serviço, em modo geral, acaba produzindo mais, e o turismo é o que mais impacta. Mas isso que você levantou, Diogo, não é uma preocupação só no setor hoteleiro, só no setor do turismo. Eu acho que nós precisamos ousar mais. A classe empresarial, e aí principalmente aquelas pessoas que já estão, de certo modo, com alguma atividade estabelecida, tem que ousar mais, tem que se organizar. Muitas empresas são formais, mas a sua estrutura é informal, internamente, de gestão. Buscar o recurso que hoje está disponível nos bancos oficiais. O Banco da Amazônia tem 160 milhões de reais para aplicação nesse ano. O governo do estado, através do programa BID, só a Agência de Negócios do Acre, através do chamado Programa de Promoção de Negócios, PPN, tem 8 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais, para divulgação, para promoção, para capacitação de empregados e de produtos das empresas, e isso hoje, lamentavelmente, tem sido pouco acessado. E o Sebrae pode dar Pode estar ajudando. Eu vejo que, principalmente as lideranças empresariais que estão antenadas com esse processo estão tendo essa preocupação. Muito em breve agora vai vir um grande evento que está sendo já puxado aí pela Associação Comercial, no caso a nossa CISA e as federações, e será um evento fechado para os empresários, meio que lavagem de roupa suja mesmo, para chegar e dizer, olha, e aí, aonde nós queremos chegar? Porque o governo está fazendo sua parte, as instituições estão fazendo sua parte, mas percebo que falta um pouco de ousadia, eu acho que falta um pouco de acreditar mais ainda. De espírito, será que o tão falado espírito empreendedor, está faltando um pouco mais de um espírito empreendedor arrojado? Talvez, se a gente for comparar com uma inércia normal de qualquer sociedade, nós estejamos dentro da média, mas o que a gente quer é que a gente supere a média e vai mais para frente, porque o Acre teve tantos anos estagnado, teve tantos anos para trás, teve tantos anos onde as coisas eram difíceis de acontecer, e hoje a gente está tendo essa oportunidade de ter um governo federal onde o presidente Lula olha com muito carinho para o Acre e para o nosso país, onde as coisas realmente estão mudando de uma forma muito acelerada. O governo federal que tem propiciado, do ponto de vista de macroeconomia, um crescimento significativo das nossas empresas, das nossas arrecadações. Um exemplo que eu dou, parte do recurso do Sebrae, a maior parte, vem diretamente das empresas que, através da arrecadação do INSS, que repassa isso para o sistema. E nos últimos 2 anos o Sebrae dobrou o seu recurso justamente por conta desse crescimento. Temos o governo do estado, o governador Jorge Viana encerrando esse ano o seu mandato, onde com certeza existe um marco não só político das relações, de encarar o bem público, a coisa pública com respeito, mas principalmente do ponto de vista de visão de desenvolvimento, onde as coisas mudou paradigmas e hoje a gente tem resultados concretos aparecendo e só não vê quem realmente não quer enxergar por questões de interesse próprio, que acho que não convém aqui a gente ficar trazendo à baila. Mas o município de Rio Branco, no caso específico, um prefeito também ousado trabalhando. As instituições todas muito alinhadas do ponto de vista de pensamento, de propósito, de avançar. E a gente não pode perder essa oportunidade. Faço aqui, inclusive, uma reflexão para todos que estão nos assistindo, porque esse ano, obviamente, é um ano que está na mão do voto do eleitor, e a gente tem que refletir qual o caminho que a gente quer seguir, qual o caminho que é melhor para nossas vidas, para nossas famílias, e, obviamente, com muita consciência, que eu acho que todos têm, tomar essa decisão importante. Da forma de fazer, se a forma de fazer coletivamente é a melhor forma, ou aquela forma arrogante, onde as pessoas acham que pode tudo, sou salvador da pátria, onde tudo está errado, só eu sei, e etc., realmente é a forma que deve prevalecer. Eu, particularmente, acho e acredito que o melhor caminho é o caminho da união interinstitucional, dos esforços, onde todo mundo possa estar vendo soluções, sabendo que os problemas existem, mas encarando de uma forma muito clara quais são as soluções que a gente precisa encontrar para o desenvolvimento do nosso Estado. Correto, essa é sem dúvida uma reflexão mais que necessária, Cassiano. E a gente queria aproveitar, a gente está chegando ao final da entrevista, para deixar o site do Sebrae para quem
quem em casa tiver interesse... Um site vencedor, hein? Inclusive é um site que ganhou pelo segundo ano consecutivo o Prêmio IBEST como o melhor site do Acre, é isso? Exatamente, o melhor site de melhor conteúdo, pela votação inclusive popular, o que muito nos honra, porque é um site que procura levar não só a informação pura e simples, mas o conhecimento, fazendo com que as pessoas que acessem o nosso site tenham ali a oportunidade de se transformar. Então, basta acessar na internet www.ac.sebrae.com.br e, a partir dali, entrar nesse grande universo do empreendedorismo. Cassiano, muito obrigado por esse bate-papo esclarecedor aqui sobre as atividades do Sebrae no estado do Acre. Eu que agradeço. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre empreendedorismo e sobre o setor produtivo aqui no estado do Acre. Até a próxima, a gente se vê.